Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Com o patrocínio de Educação Financeira para Jovens Sardinhas, feito por Campos e ilustrado pelo pessoal da mesa ao lado, vem o nosso programa de Position. Como analisar os gráficos semanais? É isso que nós vamos falar agora. Quando eu digo analisar os gráficos semanais e aprender a analisar os gráficos semanais, é observar aquilo que eu faço em alguns ativos e extrapolar isso para os demais, pessoal. Eu não fico aqui ensinando, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, mas o que a gente faz para um vale para todos. A linha de pensamento é que é fundamental, tá bem? Então, não deixem de pensar que o que está sendo analisado não é por conta daquele ativo. Eu não estou analisando para vocês operarem aquele ativo, não é isso. Nós estamos analisando para vocês aprenderem para como analisar para qualquer ativo. Essa é a ideia. Da mesma forma como nós estamos aqui ensinando, educação financeira para jovens sardinhas, mas serve para todo mundo, qualquer adulto, qualquer jovem, a partir de uns 12 anos. Acredito que a partir de uns 12 anos, a maior parte vai conseguir compreender muitíssimo bem isso aqui, está explicadinho e desenhado. Entre 10 e 12, algumas pessoas vão captar os conteúdos, mas aí tem que ser um pessoal mais espertinho, porque eles ainda têm muita coisa para aprender que talvez complique um pouquinho. Mas a partir dos 12, o pessoal vai entender isso aqui muito, muito bem. Não deixem de dar uma olhadinha nesse livro, talvez recomendar na escola do filho de vocês como uma forma de leitura extra, para o pessoal por fora falar assim, cara, talvez isso aqui possa ser uma solução muito grande para evitar que as pessoas caiam naquelas demagogias políticas, nós vamos fazer e acontecer. O cara olha e fala assim, a partir de ter esse conhecimento, ele fala, não vai não, meu irmão, não vai, porque de onde é que tu vai tirar esse dinheiro? Tá? Ou então, perder dinheiro a rodo, como eu vejo as pessoas perdendo por aí. O dinheiro escorre pelo ralo. A vida das pessoas é só um escorrimento de dinheiro para tudo quanto é canto. Chega lá na frente, o cara fala: pô, não deu para ir para faculdade, não deu para fazer não sei o quê, ou então a vida é muito mais difícil, ou chega na velhice e o cara tá lá dependendo do INSS para tentar pagar as contas, o que é uma tragédia, uma tragédia. Vamos lá então analisar os gráficos. Temos aqui o nosso simpático Ibovespa no gráfico semanal. Tá? Vamos primeiro ver aqui o gráfico diário, que é importante o seguinte. Observa que depois do movimento de impulso, fez um movimentozinho mínimo e depois correções, correções, correções e na sexta-feira uma correção bastante forte. Essa correção superou 50% desta barra. Tá? Então isso aqui deixa de pensar como correção e começa a matar esse movimento. Esse movimento aqui deixa agora de ser um movimento, a não ser que venha segunda-feira um movimento muito forte, pode ser que segunda-feira venha aqui um movimento muito forte, na final de contas nós chegamos na média de 20. Mas se não acontecer isso, esse movimento aqui está morto e a gente volta para dentro dessa congestão anterior, no sofrimento, até muito provavelmente as eleições de segundo turno. Mas vamos ver o semanal. No semanal, o que, que nós tivemos? Nós tínhamos um movimento de impulso forte, depois aqui, o que parecia ser inicialmente uma bandeira, mas depois se tornou uma congestão, tentativa de rompimento para baixo, não conseguiu, aí veio um movimento poderoso para cima e agora um inside bar. Então, aquilo que no diário é muito feio, no semanal, está longe de ser feio. Tá? No semanal, é só um candle de indecisão dentro de um movimento de rompimento de congestão. Sim, voltou para testar a congestão. Aqui, aqui não fica tão claro quanto no diário. No diário, o fato de ter voltado para dentro da congestão fica mais claro, tá vendo? Fica bem mais claro que quando você marca a congestão, que isso aqui voltou. No semanal não fica tão claro. Tá? Uma desvantagem, às vezes pode acontecer. Normalmente o gráfico semanal ele é muito mais claro, muito mais elucidativo. Nesse exemplo muito específico, não está sendo tão claro. De qualquer forma, isso aqui pode ser interpretado como voltar para testar a região da congestão rompida pelo gráfico semanal. No diário, volto a repetir, voltou para dentro da congestão. Certo? O que você espera que aconteça aqui olhando exclusivamente o gráfico semanal? Média de 9 alinhada com a média de 20, alinhada com a média de 200, a de 50 está aqui no meio, mas as médias curtas estão alinhadas, mantém uma distância boa. O que você espera é, em teoria, o rompimento deste topo para dar seguimento no movimento. Lembre-se, nós estamos fazendo a análise do semanal. Ah, mas no diário fala outra coisa. O diário é o diário, o semanal é o semanal. São
time frames diferentes e a gente tem que saber que eles muitas vezes vão se contradizer, faz parte. Qual deles você vai seguir? Depende daquilo que você opera. Ah, você é um trader de time frame curto, opera um dia, 2 dias, faz swings, 3, 4 dias tal. Então você vai usar o diário. Não, eu opero time frames um pouco mais longos, eu opero trades para uma semana, 10, 15 dias tal. Então você vai usar o semanal. Então, a forma como você opera, a forma como você investe no mercado, ou trada no mercado, é determinante para você poder captar qual peso você vai dar para qual gráfico. Muitas vezes eles vão ser contraditórios. Qual deles você vai acreditar? Nenhum? Ah, fala, não, eles são contraditórios, não faço nada. Não, não é assim que a banda toca. Você tem que dar um peso maior a uns do que a outros, mas é aquele negócio, frita o peixe e olha o gato. Você não pode também descuidar de ver que no diário isso aqui voltou para dentro de uma congestão. No caso da perda dessa mínima aqui, ó, no diário, no caso dessa perda de mínima, porque observa que a gente ficou esperando qualquer rompimento de uma máxima. Não houve. Nenhum. Pá, pá, pá. Não teve nada falso. Tudo foi de acordo. Algumas pessoas poderiam ter operado vendido aqui em cima. Agora é muito fácil falar. Né? O gráfico está pronto. Então é fácil falar, é claro que sim e tal. Não, não era assim que a banda tocava. Mas algumas pessoas teriam com certeza operado a perda dessa mínima, ou dessa até, para vir para o reteste do topo da congestão, uma vez que rompe-se uma resistência, volta para testar em uma parcela muito grande dos casos. Então, algumas pessoas operaram vendido aqui, sim, com certeza, não só você está vendo aqui o gráfico construído, né, mas muita gente pensou nisso por conta desse reteste. Não necessariamente acreditando que isso ia voltar para uma congestão aqui dentro. O fato é que isso está acontecendo. Então, voltando para o semanal, aqui, se você acha que, se você pensar por esse lado, se romper para cima, não tem dúvida, é para operar para lá, tá? Semanal. Mas se romper aqui para baixo, assim como no diário, o que deve buscar? O fundo da congestão. É assim que costuma funcionar. Topo de congestão, vende. Fundo de congestão, compra. Então, se você considerar isso aqui uma congestão, você tem que estar no topo da congestão e perder aquele fundo lá do diário. O cara tem que almejar o fundo da congestão e voltar para o zigue-zague. Aí, potencialmente, nós tenhamos que ficar aguardando essa novela até a eleição do dia 30 e resolver finalmente esse imbróglio que o país está aí. Vamos ver os small caps. O small caps estava muito menos claro no diário. Lembre-se que eu falei que ele levou um tempão para conseguir romper. Quando fez o rompimento aqui, não teve follow-through, não deu sequência, não conseguiu ter força. E imediatamente voltou para dentro da congestão anterior. Então aqui ficou muito mais claro. Talvez algumas pessoas, eu não tenho ainda, eu estou analisando o small junto com o Ibovespa, tem mais ou menos uns 2 meses e meio, por aí 3 meses. Ainda não consegui criar o feeling para dizer se o small caps lidera ou antecipa certos movimentos do índice. Aparentemente sim, mas eu ainda não tenho elementos, é muito pouco tempo. Campos, mas é pouco tempo, 2 meses. É muito pouco tempo para desenvolver isso. Tá? Muito possivelmente eu leve um ano e pouco, para ter um conhecimento profundo desse ativo em relação ao Ibovespa e ver que muito possivelmente ele nos sinalize, porque isso aqui sinalizava uma falta de força que o Ibovespa não demonstrou. O Ibovespa não demonstrou. Mas ao fazer o seu movimento primeiro, talvez ele esteja guiando o índice, e é uma das coisas que nós temos que ficar atentos para os próximos meses, ir aprendendo isso. Mercado é tempo de tela. Convençam-se disso, entendam isso e vocês serão mais felizes e lucrativos. Esquece essa ideia de que você vai entrar no mercado, ficar 5 minutos, fazer um trade, ganhar R$ 100 e vai embora. Isso vai dar certo durante um tempo e depois você vai se arrebentar. O mercado não, aliás, nem o mercado nem profissão nenhuma. Você imagina um cara que vai fazer, por exemplo, a engenharia. Aí o cara resolve ser engenheiro, ele vai lá, faz a faculdade de engenharia e tal. Depois ele aparece no trabalho, faz uma conta e sai e vai embora. E ele vai ser um grande engenheiro, vai construir grandes obras, grandes coisas. Claro que não, não é assim que funciona. São dias e dias e meses e anos que o cara está ali olhando aquilo e examina uma obra e faz as contas, revê os cálculos, vê os projetos, revê as plantas, vê os troços, conversa com um aqui, conversa com o outro ali,
vai a seminários, tal. Tudo isso vai construir o conhecimento para o cara no longo prazo. Anos, você não vai conseguir fazer isso com minutos. Não ache que isso aqui é mais fácil do que qualquer outra profissão. Tá? Pelo contrário, é uma das profissões mais, talvez a profissão mais difícil do mundo, junto com astronauta, que também não tem tempo para raciocinar muita coisa. Se der zebra, o cara tá sozinho no espaço, tem que se virar lá. Então, muito cuidado com esse pensamento de, eu vou fazer ali, vou lá, faço um tradezinho, eu sou bom porque eu sou o gostoso. Você vai se dar mal. As coisas levam mesmo muito tempo para sedimentar na sua cabeça. Bom, então esse é o Small Caps. Vamos ver o dólar, que no diário vem bastante confuso. A recomendação é fique fora do dólar em termos de swing trade. Vai operar, opera dentro do day trade, porque tá mesmo uma confusão. Tá? São sinais que aparecem e depois falham. São outros sinais, olha, como isso aqui, uma movimentação brutal. A situação não tá boa para quem precisa, porque às vezes o cara é obrigado a operar dólar por uma questão qualquer e quem está nessa situação não tá bonito na fita. O que está acontecendo no semanal? O semanal foi uma tendência muito forte de alta, encontrou a média aqui, candle que cancelou todo o movimento anterior e sinalizou a busca pelo fundo. Era o que era esperado. Não foi, não conseguiu ir. Aí ficou aqui, ó, congestionando durante um bom tempo, rompeu. Rompeu? Perfeito. Então agora rompeu a média de 200, rompeu a congestão. Vamos embora. Não foi. Abriu um gap e era para buscar o fundo da congestão. Foi no fundo da congestão, já voltou no topo da congestão. Tá bem confuso. Continua essa falso rompimento da média de 200, continua abaixo da média de 200 e tá vendo que está subindo? Ele está subindo. Literalmente aos pouquinhos ele está subindo. Mas a sinalização é de venda. A sinalização principal é de venda. Isso está confuso. Por enquanto, o módulo é vende topo, compra fundo. É o que vem acontecendo dentro dessa congestão, que inicialmente até nos parecia um alargamento, mas se provou melhor como congestão. Então, vende topo, compra fundo. Região agora, topo. O que o cara faz? Vende. Tá? Algumas pessoas já até entraram aqui nessa parte da venda. Observa a sombra que já sinaliza isso. Mas está confuso. Tá? Se você não for obrigado a operar dólar, eu sugeriria ficar de fora. A Petro, por outro lado, fez um hole in the wall no diário, né? Um hole in the wall de compra, sinalizou, fez, entregou, foi no alvo, depois formando pivôzinhos, cada vez pivôzinhos mais de alta. Esse é um inside bar que foi de sexta-feira, então, embora tenha tido uma pequena queda, não é nada do fim do mundo, dentro do que é esperado, região de resistência, topo histórico, o troço fica ali parado. E até conseguir formar e romper. Mas esse aqui, ó, que eu falei agora, acho que eu falei pivô agora, eu não edito esses vídeos vão direto, do jeito que eu estou gravando, eu estou fazendo, está indo embora, tá? Sempre assim. Os vídeos não são editados. Então, eu falei pivô, se falei pivô, não é um pivô, tá? Porque ele não fechou acima, ele ameaçou formar o pivô e está aguardando. O pivô foi aqui. Aqui é um pivô, aqui é uma ameaça de pivô não concretizada. Precisa fazer um fechamento acima desse nível aqui, antes de efetivamente ser um pivô, mas sendo um inside bar dentro do movimento de subida, embora esteja perto da resistência, isso aqui, no caso de rompimento aqui desse inside bar, já é um trade. Isso aqui também pode ser interpretado como o ogro chama, um pablito. Não é o ideal, porque ele não é pequeno, mas não é tão pequeno assim. Mas dá para encaixar no que é um setup que o ogro tem, que eu acho bem interessante, que é o pablito, em que você consegue trabalhar com um stop menor. Eu pessoalmente não gosto de stops menores, porque justamente eles te fazem sofrer violinadas com muita frequência. Mas para quem está procurando um stop menor, fala, poxa, isso aqui é uma barra muito grande, eu não quero fazer o rompimento e botar o stop aqui, ou mais adequado ainda, aqui, abaixo da média de 200 e aqui na região do gap. O cara pode falar, bom, eu vou fazer, é um setup específico, tem suas sensibilidades, tem sua efetividade, vale a pena estudar para quem não conhece. E aí o cara pode ter aqui a oportunidade dada por esse inside bar, que é um pablito, que nesse caso é um pablito, de você poder operar. Tá bem? De qualquer forma, vamos lá para o semanal. No semanal, o que era é o que continua sendo. Tendência de alta, recuo dentro de uma tendência de alta, gap na média, tá? Um gap de ignição, atinge a região do topo anterior
e o cara está esperando isso aqui só continuar subindo. Tá? Isso aqui, dentro do ponto de vista semanal, não tem dúvida que o cara tem que operar isso aqui subindo. Essa semana acionou, observa que acionou a compra. Quem não acionou aqui, muita gente não vai ter acionado porque vinha descendo, né? O cara está esperando o rompimento. Rompeu em gap, o cara não tem a oportunidade de entrar. Muitas vezes ele vai entrar no início da semana ou em algum momento aqui, mas quem não fez, que espera o candle de acionamento, um candle de acionamento foi esse. Rompeu ali por uma meleca, mas foi. Tá? Então passou aqui e acionou. O cara está tomando sufoco a semana inteira, mas tá dentro do trade. Topo histórico, como sempre, a gente tem que perceber a dificuldade do ativo. Sempre vai ter dificuldade para romper o topo histórico, galera. Sempre. A partir daqui, desse nível, tudo daqui para cima sempre é e será resistência. Qualquer centavo vai ser uma resistência nova. Então, isso aqui é um movimento daquele de difícil de corta-mato, né? O cara vai cortando mato para criar a trilha onde ele tem que passar sem saber o que vem adiante. Ele não sabe se tem um desfiladeiro, um rio, sei lá, bichos ou qualquer coisa. Ele não sabe o que tem adiante. Ele tem que ir andando e criando o mato. É exatamente o que vai acontecer com a Petro ao romper esse nível, que é o que está esperando acontecer aqui. De qualquer forma, o movimento é subidor, como diz o Didi. Ele gosta de uns nomes assim. O Didi, aliás, é muito divertido, tá? Quem tiver a oportunidade de assistir o canal do Didi vai se divertir bastante. É um cara bastante divertido. A Vale, por outro lado, nós tínhamos falado e falamos antes deste candle. Ela vinha confusa, muito confusa durante um bom tempo. Quando fez esse candle aqui, ó, que rompeu a congestão com volume, com força e com volume, um candle de ignição saindo da média de 20, rompendo o nível superior da congestão, aqui era trade. Tá? Aqui era trade. O cara que fez o trade se deu bem, foi, e quando chega na média de 200, essa linha aqui, nós falamos, poxa, fique esperto, sai nem que seja com uma parte substancial do negócio, ou mata o trade. Aí depende da sua forma de fazer. Eu teria saído aqui com tudo. Né? Normalmente eu faço isso. Mas isso aí é individual. Vai ter gente que vai preferir matar aqui, sei lá, 25% ou 50% do volume que ele tem comprado. Vamos dizer, tem mil ações. Ele vende 200 ou 300 aqui, ou 500, e o resto ele tenta levar mais adiante. Bom, quem fez o que fez e não saiu aqui, deu mole. Tinha que sair, com pelo menos uma parte. Houve um movimento de natural na média, dificuldade para passar. Aí fez este candle. Nós falamos muito nesse candle aqui, porque ele é um candle de um padrão muito específico. Esse candle tem um nome, chama Top and Tail. Tá? Você pode conhecer ele por outros nomes. O Steve Nielsen gosta de uns nomes esquisitos, dois de túmulo, gosta de uns nomes assim. Você pode escolher o nome que você quiser. O que é importante é que este candle tem muito significado, tá? Especialmente quando ele é tratado com este volume. Está na região de resistência, que é a média. Não só isso, mas ele também tem outros níveis aqui para cima. Quando isso acontece, a gente projetou esse movimento para baixo, que é essa altura jogada para baixo como alvo. Ao perder a mínima aqui, seria o alvo esperado. Ele foi dentro do diário, atingiu o alvo e até aí estava tudo bonitinho. Né? Até aí tudo bonitinho. O que acontece? Depois ele me rompe no diário. Esse candle que está em cima da média, depois de ter dado o alvo na região, olha aqui, isso aqui é a região da resistência anterior, que era a congestão. Ora, quando isso aqui acontece, muita gente está esperando, isso é uma correção e eu vou comprar. Comprou. E o cara tá certo, o cara vai falar assim, ele não vai fazer o trade? Não, ele vai fazer o trade. Ó. O trade era esse mesmo. Correção, rompimento para cima, na região de suporte, média e região de suporte, o cara rompe, ele compra. Deu aqui uma brutal azar, porque o candle de sexta-feira foi muito feio, tá? Bastante feio mesmo, e trouxe a Vale de volta para dentro daquela congestão. Assim como a gente falou para o Ibovespa lá, a não ser que agora, segunda-feira, amanhã, isso aqui faça um candle bem violento, com volume, rompa essa máxima, a premissa original do candle vai ter falhado e nós devemos ter o retorno para essa congestão aqui de longo prazo, de um prazo mais ou menos longo, e aí vende topo, compra fundo, vende topo, compra fundo, e lá vamos nós um tempão nessa lenga-lenga, no mínimo
pelo menos eu imagino umas 2 semanas, que é o tempo que falta para a eleição, antes da coisa se definir finalmente. Mas ficou feio. Vamos no semanal, e às vezes o semanal não nos traz essa coisa tão feia. No semanal, o que, que nós tivemos? Tivemos o rompimento da congestão, tá? Com este candle 39, deixa eu botar aqui para vocês verem o volume. O volume do candle 39 é esse, aqui, ó. Foi um volume acima da média, mas não um volume especialmente alto. Observa os demais volumes um pouquinho antes aqui. Então, esse candle sinalizava um rompimento, mas era um candle que as pessoas poderiam ter dúvidas sobre ele. Poderiam ter dúvidas sobre ele por conta do volume. O candle seguinte veio com um volume espetacular, muito, muito bom, terminando de sacralizar que era a compra. Então o pessoal vai ter comprado aqui, R$ 72,90, 73, por aí. E agora o cara esperava o quê? Esperava a busca da próxima resistência, aqui em cima. Infelizmente, a semana não foi favorável. Não só abriu com um pouquinho de gap para cima, mas socou para baixo. Observa que terminou basicamente na mínima da semana. Muito ruim isso. Muito ruim do ponto de vista semanal, porque nega isso aqui com volume menor, tudo bem, concordo, o volume foi bem menor, mas traz a Vale de volta para dentro da congestão, rompendo as duas médias. Então, se houver o rompimento aqui embaixo, desse candle, tá? Porque isso aqui pode abrir e voltar a subir, mesmo que não suba forte para negar tudo isso, pode simplesmente abrir e ficar aqui andando um pouquinho aqui de lado. Mas se houver a perda dessa mínima, boa parte das pessoas vai operar dentro do módulo congestão, que é esse. Vende aqui para comprar aqui embaixo. E aí a pressão vendedora vai aumentar muito. Tá? Rompeu as duas médias, tem um candle forte e esse candle é acionado, muita gente vai fazer entrar nesse modo, vender para comprar suporte. Vender a resistência, agora a resistência, para comprar suporte aqui embaixo. Então, o gráfico semanal da Vale não ficou muito legal, não. Tá? Não ficou nada muito legal. Vamos dar uma olhadinha nos juros. Nossos amigos juros, que estão aqui no gráfico semanal. Eu vi também durante muito tempo, eu falo isso toda semana, né? Eu sou chato pra cacete, mas é mais pura verdade. Toda semana eu falo a mesma coisa. Ó, isso, olha isso. Quando chegou aqui, o pessoal, agora os juros vão cair para, sei lá, quantos por cento? 5%. Não. Olha isso, olha o que aconteceu depois. Olha o que aconteceu depois, olha o que aconteceu aqui. Aqui falhou a força, mas já aqui quando estava nessa situação, nós estávamos falando, isso aqui não sinaliza que os juros vão lá para o chão não, galera. Isso aqui não sinaliza que os juros vão lá para o chão. É o mesmo movimento. Tá? Olha a tendência do babado. Tá bem? Então, o que aconteceu? Apesar de tudo, ele não teve força para fazer o mesmo movimento que das outras vezes, mas com andando de lado. Andou de lado durante um tempinho, até que perdeu isso aqui, ó, é uma congestão. Tá? Se você olhar isso no diário, você vai ver mais claramente. Aqui parece que isso aqui não é parte da congestão, mas é. Observa aqui a região, essa e essa aqui em cima. Isso é uma congestão. Nesse candle ele perdeu a congestão, certo? Fechou abaixo dela. Embora ele seja um inside bar, ele fechou abaixo. Quando perde o candle que perdeu a congestão, quando perde a mínima desse candle, aciona venda. Ora, ele perdeu em gap. Algumas pessoas vão ter entrado aqui, embora juros não se opere de forma direcional, não é inteligente operar juros de forma direcional. Extremo cuidado com essas ideias. Vou operar juros, porque os juros são fáceis. Igual commodities. O pessoal vem, isso aqui, ó, que beleza de gráfico. O cara só ganha. E aqui a alavancagem é animal. A alavancagem aqui é animal. Cuidado com operações com juros. Mas o cara vai tentar operar direcional. Aí o que ele ia fazer? Rompeu, o cara entrou vendido, se deu mal. Porque entrou pressão compradora e voltou para os juros no semanal, voltaram para dentro da congestão. Chama a atenção essa subida com baixo volume. Isso aqui perde. O candle em si é um bom candle. Tá? Observa que é um candle que tem pouca sombra inferior e basicamente ele fecha quase na máxima. Tá? Mas pelo fato do volume ter sido tão baixo, eu fico meio desconfiado dele. Mas de qualquer forma, não podemos negar que ele retornou para o meio da congestão no semanal e aí volta ao babado.
Compra suporte, vende resistência, compra suporte, vende resistência de sempre, tá bem? Então agora vamos dar uma olhadinha nos índices setoriais para a gente ver o que a gente pode falar. Antes dos setoriais, vamos dar uma olhadinha no SFUT, que é o SP500. Tem aqui, ele tem no Profit agora com um pequeno delay, se vocês olharem, deixa eu tirar o meu símbolo ali em cima. Aqui em cima, tá vendo essa bolinha verde? Ficou bonitinha essa bolinha verde, gostei da bolinha verde. Isso aqui indica que a cotação é ao vivo, tá? Então o dólar futuro, o Ibovespa é ao vivo. O SFUT, que é o mini índice do SP500, ele tem um delay de 15 minutos. Tá ali marcadinho, não parece, mas aquele é um relógio, ok? Então ele está disponível no Profit. Eu não sei se é para todas as versões do Profit ou se é para algum, ou se só em algumas. Na minha tem. Tá? Então tem vários índices internacionais que apareceram aqui de um tempo para cá gratuitamente com esse pequeno delay de 15 minutos. Quem não opera intraday, não é problema. Ok? Então o que, que acontece no ISP500, no mini do SP500? Terrível, tá? Isso aqui é uma queda violenta, observa topos e fundos descendentes, tá? Confuso em certos momentos, mas sempre perdendo as mínimas, e agora está na média de 200. Tá? Se perder a média de 200, compadre, aí o bicho pega. Tá? De qualquer forma, essa queda aqui dá quase 30%, o que por muita gente, por critérios de muita gente, vai ser já definido como uma tendência de baixa sem titubear. Se você quiser olhar de uma outra forma, você vê o seguinte: média de 20 descendente, tendência terciária, média de 50 descendente, tendência secundária, por enquanto, média de 200 ascendente, tendência primária ainda de alta, desde muito tempo. Mas as tendências mais curtas já eram. E aqui nós temos o alinhamento 9, 20 e 50. Tudo aqui joga para baixo. De todas as formas, a média de 200 é um suporte muito violento, como foi aqui. Ó. Observa que aqui a situação era relativamente semelhante. Né? Vinha caindo, tinha caído quanto? Tinha caído desse topo aqui até aqui embaixo, 19%. Uma queda menor do que essa. Tá? Aqui deu 24%. Não, chegou a 26%, quase 30%. A queda era menor em termos percentuais, mas observe que esse 20% é muito determinante. Esse número de 20% de queda, que define para certas pessoas e certas empresas e certos critérios como o início de uma tendência de baixa, o fim de uma correção, né, correções até 20%. A partir daí, tendência de baixa. E aí muita gente vai trabalhar. Isso aqui era uma correção. Isso aqui não é mais, por esse critério. Não é mais. E aí o pessoal já começa a ficar com um assanhamento do lado vendedor forte. Está sob a média de 200. Quando chegou na média, olha, observa que veio socando na média de 200, deu um trade de volatilidade muito bonito aqui. Muito, muito bonito. Esse candle 40, quem fez a operação dessa queda na média de 200 faturou grosso aqui. No SP500, isso aqui, no SPY, tá? Isso aqui dá uma grana alucinada, tá? Se o cara souber o que ele está fazendo, ele poderia também ter tomado um stop feio, né? Claro. Mas se o cara sabe o que está fazendo e fez esse movimento, ele fatura o grosso aqui. Mas não teve força para se sustentar e voltou a cair, ameaçando de novo. Observa a força vendedora. Esse candle chegou a ser parecido com esse. Depois entrou a força compradora que segurou ainda acima da média de 200. Mas a perda desse candle 41 torna o negócio mesmo muito feio. Muito feio, feio mesmo. Tá? O Dow Jones International, o Dow Jones Industrial, International é ótimo. O Dow Jones Industrial perdeu a média de 200. Tá? Então aqui a situação ainda é pior, porque nós temos a queda total até agora de mais ou menos pouco menos do que o outro, né? O outro deu 26, esse deu 22, mas já preenche critérios para o fim de uma correção e sim uma tendência de baixa. Observa que a média de 20, tendência terciária, média de 50, tendência secundária, estão para baixo, perdeu a média de 200 e fez o esperado. Perde a média, volta para testar. Esse é o movimento esperado. Então, faz isso e continua para baixo. Se perder esse suporte aqui, essa região aqui, especialmente aquele fechamento ali, se perder isso aqui, entre esses dois pontos, tchau. Tá? Aí é tchau. Aí a situação, ó, observa que a última vez que isso aconteceu,
A última vez que isso aconteceu foi em 2008, durante o crash. Não, teve dois crashes, né? O 2020 e o 2008. A gente ignora os crashes, tá? Mas antes disso, tinha acontecido lá em 2001. Provavelmente naquele negócio do 11 de setembro. Aqui tinha ameaçado, mas não tinha vindo. Quando foi isso aqui? Vamos ver se isso aqui foi negócio de 11 de setembro. Exatamente. Foi, foi naquela semana. O mercado ficou fechado, talvez vocês não saibam, mas o mercado ficou fechado durante uma semana inteira. E aí, inclusive eu estava lendo um texto sobre isso, um cara operando, coitado, um cara triste, velho. É triste de ler. É assim, o cara tá comentando depois e a gente vê e fala assim, agora dá risada, né? Mas na hora imagina o desespero do cara. O cara tava operando aqui no 11 de setembro, na semana do 11 de setembro, antes, o cara tinha feito um pair trading, que é um long and short. Então o cara tinha comprado o Boeing e vendido Lockheed. Uh, Boeing é uma empresa de aviação, claro, e tem também contratos com o governo. Lockheed é uma empresa basicamente do sistema de defesa dos Estados Unidos, é uma empresa privada, mas que trabalha muito para o sistema de defesa, produz uma opção de coisa de mísseis, aviões, o Diaba 4. E ele estava comprado em Boeing e vendido em Lockheed. Aí o cara estava indo para o trabalho, né? E deu aquela notícia dos aviões chocando lá contra as torres. E o cara desesperado no carro para chegar no trabalho antes do mercado abrir, falando assim: eu só preciso de um minuto para desfazer esse troço, porque vai dar zebra. Porque a Boeing, sendo uma empresa de aviação e todo mundo deixando de viajar de avião, naquela confusão sem saber o que está acontecendo, as ações desabam. E a Lockheed, sendo uma empresa de defesa e o país tendo sido atacado, com certeza absoluta ia injetar dinheiro nisso. E o cara já ali, porra, eu preciso desfazer esse trade, eu preciso desfazer esse trade, eu preciso desfazer esse trade. O mercado não abriu e não só não abriu naquele dia, como ficou fechado uma semana inteira. Cara, quando abriu, quando abriu, deu um gap violento da Boeing para baixo, ele estava comprado. E deu um gap violento da Lockheed para cima, ele estava vendido. Um ano, literalmente um ano de lucro. O cara tinha acertado, ele coloca, eu tinha acertado 100% dos trades. 100% dos meus trades tinham dado certo durante um ano e meio, mais ou menos. E ele era gerente de uma conta lá, de umas contas e tal. E o cara tomou esse fumo. Ele perdeu um ano e meio desse lucro nessa conta e mais um tanto. Mais um tanto. Então ele chegou a cair 47% o patrimônio da conta. Eles tinham subido, acho que em 35% durante um ano e meio. Ou seja, cisnes negros acontecem. Não opere pesado no mercado. De qualquer forma, essa situação aqui, embora não tenha sido um crash, ela foi para os Estados Unidos uma situação muito específica. Então também não conta. Quando que aconteceu antes disso? Antes, tá? Tinha acontecido a perda da média de 200 em 1982. Quem não sabe é que também teve um crash, tá? Também teve um crash no final de 1981, outubro de 1981, teve um crash e isso aqui ainda deve refletir aquele momento, mas teve, tá? Então foi, ó, desde 81, desde essa fase aqui que não se vê nada parecido. Para vocês terem uma ideia, nessa fase aqui, ó, 77, 78 e tal, os Estados Unidos estavam lutando contra uma inflação endêmica, alta, nos patamares do que ele está enfrentando agora, ou talvez um pouquinho maior. Eu estou na dúvida um pouquinho, mas eu acho que girava em torno de 10%. E eles agora estão com 8%. Ou seja, esse cenário que aconteceu lá na final da década de 70, ele reflete um pouco daquele cenário inflacionário. Nós estamos com um cenário inflacionário agora. Isso aqui teve um crash. Esse crash aqui foi muito. Uma outra hora eu falo sobre esses crashes. Mas esse crash aqui foi. Eu estudo crashes, tá? Você é maluco, Campos? Eu estudo crashes, acho muito interessante entender por que eles aconteceram. Mas foi um crash muito interessante. Mas fora disso aqui, cara, só nos crashes é que aconteceu. E no evento específico do 11 de setembro, que os Estados Unidos ficaram durante um tempo aqui no sofrimento. Se você considerar que isso aqui não foi um crash, que vale a pena também, então teve em 2002, antes de 2002 só em 1978, e nós estamos trabalhando com esse potencial cenário agora. Não é um troço para ser ignorado. Não é uma coisa para ser ignorada. Ok? Então vamos aos nossos índices setoriais para poder encerrar esse negócio que já está bem grande. Não, o ouro. Vamos ver se dessa vez o ouro resolve funcionar.
Vamos ver se o ouro funciona. Funciona! Olha o ouro de volta. Olha o ouro aqui. Ó. O ouro, depois de muito tempo subindo, tá? Começou a fazer um zigue-zague meio que lateralizando, descendo, lateralizando e tal. Aí agora vem produzindo topos e fundos descendentes. Ouro não é investimento. Você fala assim, vou investir em ouro para ganhar dinheiro. Não, você está indo por um caminho muito errado. Ouro não é investimento. Ouro é reserva de valor. Tá? Então, quando as pessoas ficam desesperadas sem ter para onde correr, correm para o ouro. Agora não é essa hora. Por quê? Porque os juros estão subindo nos Estados Unidos alucinadamente e vão subir muito mais. Tá? Quem acha que a subida da taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa acabou, se enganando aí por qualquer outro motivo, sem ser o otimismo desesperado, não acredite nisso. Não se combate inflação de 8, 9% com taxas de juros de 3%. Não funciona. Tá? Não funciona e não funciona mesmo. Essas taxas de juros vão ter que subir bastante, além de outras medidas também para travar o aquecimento da economia, mas a taxa de juros vai ser o principal para eles enxugarem o dinheiro que eles mesmos injetaram. Né? Eles fazem a cagada, depois eles têm que resolver e a gente que se estopora como sempre. Não interessa. O que interessa é que eles vão aumentar a taxa de juros bastante ainda. Acreditem nisso, vai subir bastante. O ouro reflete isso. Muita gente vai tirar dinheiro do ouro e vai botar nos títulos americanos. Óbvio, para que eu vou ficar pagando? Porque isso aqui tem custo. Pagando para ter ouro, se eu posso botar dinheiro nos juros e receber. Né? Então não faz sentido ficar pagando. Aí os juros, o ouro tem sentido, está caindo, está aqui já próximo da média de 200. Observe também que o ouro não perde a média de 200 desde 1998, aqui atrás. Ok? Desde aqui atrás. Desde então, ele nunca perdeu a média de 200 e está pertinho dela. Está pertinho dela. Prestem atenção nisso. Então, falado sobre o ouro, já falamos sobre tal, vamos ver agora o IFNC, índice financeiro. Eu não sei se aqui tem o DAX, deixa eu só ver uma coisa. DAX, será que tem? Eu não olhei. Tem, rapaz. Tem o DAX. O DAX é o como é o índice, é como se é o equivalente ao nosso índice da Alemanha, tá? Mas tem aqui pouquinho tempo, eles não têm muitos dados. Não dá para analisar. Um gráfico que não tem nem a média de 200 eu não posso analisar. De qualquer forma, está caindo, mas não me interessa. Ah, está caindo? Tá. Mas e onde estão os suportes? Onde estão as resistências? Onde está nada? Não tenho, porque tem um pouco gráfico aqui. FTSE, vamos ver se tem aqui. Pá. Não, não tem. Não tem a nossa simpática. Tem a Nasdaq. Não, venceu. Então, venceu não sei o que é isso. Vamos lá para o EFNC, que é o nosso índice financeiro. Bom, o índice financeiro, nós vínhamos falando que ele tinha subido, como tudo subiu, né, de junho, julho para cá, fez um movimento muito bacana de subida, segurou na média de 200, onde era esperado, andou de lado um tempo, pegou força e foi. Foi, e nós falamos, vários bancos fizeram esse mesmo movimento, tudo aqui foi depois da eleição, tá? Esse foi um movimento pós-eleição, e tudo bombou, muito bacana, mas ele não conseguiu romper a resistência. Ele violou, mas não rompeu. Isso foi preocupante, mas o volume tinha sido muito bom, todo mundo bacana, os bancos indo, a bolsa indo, ó, isso aqui é o equivalente. Isso aqui está no diário, mas foi nesse movimento aqui que isso aconteceu. Beleza, e agora nós temos um inside bar. Tá? Um inside bar numa região de resistência. Eu gostaria de ver essa resistência ser rompida, mas muita gente vai operar um inside bar. Este aqui não é um pablito. Ele é um inside bar, mas não é um pablito. Inside bar e pablito não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Naquele exemplo que eu dei antes, que eu não lembro de onde era, eles eram duas coisas diferentes no mesmo candle. Este aqui não. É só um inside bar, não é um pablito. Também pode ser operado de forma, para quem usa né, o modelo, tem uma tendência de alta, sim, o rompimento de um inside bar, o cara vai entrar nesse rompimento aqui, não vai esperar romper a resistência. Pode ser arriscado porque né, o cara está fazendo um trade na cara da resistência. Mas é que negócio, se o cara tem um modelo e ele segue o modelo, esses modelos de inside bar não levam em conta resistências. O cara tem um inside bar, a tendência é de alta, é assim que ele opera. Ele tem que seguir o modelo. Então, no caso, muita gente vai entrar compradinha aqui. Por quê? Porque é o modelo.
Eu faria? Não, eu não uso esse modelo do Inside Bar normalmente, não é um modelo que eu cultive, até porque eu não sou um operador de tendências, eu sou um operador de volatilidade, e nessa região eu estou procurando vendas. Por quê? Porque é uma resistência. Na verdade, já deu a venda, isso aqui. De qualquer forma, não é impossível também o cara pensar o seguinte: olha, chegou na resistência, não conseguiu passar, vai voltar para testar o suporte anterior, este. Então vai lá, volta aqui antes de fazer um movimento para cima. Bastante possível. Médias alinhadas, né? Observa que as médias estão alinhadas, falta de 200, mas as outras já estão alinhadas. Ó. 9, 20 e 50. O índice financeiro está bonitinho para querer subir, tirando essa resistência no meio do caminho. Superado isso, aí a coisa vai. Então, índice foi esse. Econ. E vamos lá, Econ Profit. Vamos lá. Ó. Agora, de novo, segunda tentativa. Buy, yes. Bom, o índice de consumo está no alargamento que nós vimos aqui. Muita gente vai preferir, ao invés de pensar isso como um alargamento, pensar isso aqui como uma congestão. Também é possível. Assim como no dólar eu falei isso inúmeras vezes, também é possível. Não é nada de errado você pensar dessa outra forma. Tá? Então, se está numa congestão, é hora de comprar. Compra suporte, vende resistência. Foi vender resistência, comprar suporte. É assim que funciona. Tá vendo que ele vai ficar fazendo esses candles preto, branco, preto, branco, preto, branco. Por quê? Porque vai no topo, volta é, vai no topo, volta no fundo. Vem do fundo, vai no topo. Vai do topo, volta no fundo. E o cara está fazendo trade aqui, ó. É isso aí. É assim que funciona. Uma hora vai falhar. Quando falhar, o cara vai tomar stop sem problema nenhum. Está dentro do controle de risco dele e ele vai continuar na direção que isso aqui vai arrebentar. Tá? Então, é possível que seja melhor visualizar isso aqui como uma congestão do que como um alargamento, como a um primeiro momento nos parecia e ainda parece, para falar a verdade. Mas tá ruim de operar. Para a imensa maioria das pessoas, isso aqui não é para ser operado. Fique longe disso. Para quem for operador de volatilidade, tiver conhecimento para operar volatilidade, tiver perfil para isso, isso aqui dá bastante trade de congestão. Tá? E mate, índice de materiais básicos, aonde se inclui a nossa simpática Vale. Tá ruim, né? Tá ruim, você vê que aqui é uma região de congestão, uma congestão ampla, era uma congestão menor, rompeu, voltou para a congestão menor e agora volta a respeitar a congestão mais ampla. Suporte, resistência, agora muito bem desenhado. Um pouquinho mais para cima. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Tira você daqui. Vamos fazer o desenho de novo. Campos e seus desenhos. Sim, eu sou péssimo em desenho, tá, rapaziada? Peço mil e uma desculpas, mas eu sou mesmo muito ruim em desenho. Ó, então aí você agora já consegue ver melhor a congestão, né? Fica aqui, fica ali, fica aqui, volta aqui. O que acontece quando chega no alto de uma congestão? Força vendedora. Cara, Campos, como é que tu pode ser tão chato, cara? Tu deve ser o cara mais chato do planeta Terra, bicho, de tanto repetir as mesmas coisas, ladainha da porra, bicho. Pois é, sou mesmo. Sou porque é assim que é o mercado. O mercado é uma ladainha. É repetição de padrão o tempo todo. E que é bom, porque quando os padrões se repetem, a gente sabe o que fazer com eles. A pior coisa que pode acontecer com você é você estar no mercado e ele não repetir padrões. Ele criar padrões inéditos. Pronto, aí você está perdido. Porque você fica completamente sem ter o que fazer. O que, que você opera numa situação como essa, inédita, que acontecer? Um crash, por exemplo. O que, que você faz? É inédito, você não sabe o que fazer. A maior parte das pessoas tenta se meter a operar ali e perde dinheiro. Tá? Então, quando repetem padrões, são ótimos. Esse é um padrão. Diga-se passagem, como vocês já podem ter percebido, um dos mais comuns no mercado. O mercado fica muito mais tempo em congestões do que em tendências. Ok? Acostume-se com isso. E aqui nós estamos numa. Chega no topo da congestão, opera vendido para chegar embaixo, tá, blá blá blá, aqui tá. Tá numa congestão. Enquanto não romper um dos dois lados, a maior parte das pessoas vai ficar de fora. Tá? Quem sabe operar a congestão, e essa aqui está uma congestão relativamente ampla, tá até boa, você pode saber operar, opera a venda do topo, compra do fundo e muito cuidado com o controle de risco, sempre atento. Ok? Então, esse é o IMAT imobiliário. Nós temos a tendência, não parou. Observa que havia uma congestão, tentou romper, veio com força, voltou para a congestão e foi embora. E rompeu a congestão com volume. Rompe, volta para testar. Baixa o volume, é normal, volta para testar, congestão
Deixa eu alongar essa congestão para ficar mais bonitinha para o pessoal ver. Tá? Vamos lá. Vamos aqui. Ó. Aplicar. Aplicar. Pronto. Pronto. Aqui nós temos a congestão. Que bonitinha que ela tá. Tá certo? Então, ó, rompeu com volume. Show de bola. Sentiu dificuldade para passar dessa região, volta para testar. A priori, isso aqui é volta para testar. No primeiro sinal de rompimento, o pessoal entra comprando. Campos, mas e se ele não tiver mesmo força e voltar para o meio aqui, para dentro da congestão? Aí vale exatamente igual eu falei para todo o resto. Voltou, não conseguiu segurar aqui e não dá o sinal de subida, volta para a congestão, aí entra novamente a pressão. Igual foi esse aqui, ó. Rompeu, não rompeu? Olha o volume do rompimento, lindo, não é? É. Tal. Pensa o cara que operou esse candle, esse aqui, ó. Tá? Ele operou isso aqui, ó, o rompimento com volume que fez isso. Lindo, né? Sim, eu não operaria. Por que você não operaria Campos? Porque saiu de um lado da congestão para o outro direto, sem parar. Eu nunca opero isso aqui. Eu espero que isso falhe. De qualquer forma, o cara pode ter olhado só o volume, ver o candle, fala, isso aqui é um espetáculo, tá indo e vai, né? Vai, vai, não foi. Aí o cara tomou stop aqui, quando volta, volta para buscar o outro lado. Falhou do lado de cá, vai buscar o outro lado para falhar também. Eu também já repeti isso para vocês, sei lá quantas milhares de vezes. Tá? Faz um movimento e falha, busca o outro lado e falha. Muito comum. Ah, é obrigatório falhar? Cara, óbvio que não. Mas é o padrão mais recorrente. E esse percentual de falha aqui, ó, que foi de 3%, em geral se repete do outro lado. Não repetiu. Aqui foi mais longe. Aqui deu 8%. No geral, você pode esperar esse mesmo espaço de falha aqui para o outro lado. Não foi o caso. Nesse caso aqui buscou, ó, tá vendo esses fundos aqui, ó? Ele buscou esses fundos. Que negócio? Existem magnetos, né? Então se você tem aqui algo aonde se basear, os preços buscam suportes e resistências. Bota isso na cabeça. Os preços buscam suportes e resistências. Todo o movimento entre suportes e resistências é aleatório. Entre um suporte e uma resistência, o movimento é aleatório e você não sabe o que ele vai fazer. Mas sabe que ele vai sair de um suporte para resistência e eventualmente da resistência para o suporte. É assim que o troço funciona. Ora, se nós temos saindo de uma resistência, buscando um suporte, e eu sei que esse suporte vai falhar porque falhou do lado de cá um certo percentual, eu vou operar também com a falha desse lado de cá. Certo? Muito bom. Quando chega aqui, mais ou menos, o que, que tem logo abaixo? O que, que tem logo abaixo ali? Outro suporte. Ora, perdeu um suporte, não perdeu? O que, que ele vai fazer? Buscar o próximo suporte. Buscar o próximo suporte. É assim que o babado, é assim que a música toca. É igual tango. Pode ser bonito, todo mundo achar que é um espetáculo. É muito bonito. Mas aquilo é tudo ensaiado, pessoal. Aquilo é tudo ensaiado. Um dançarino tem que saber o que o outro vai fazer, porque eles são ensaiados. Eles têm que fazer o troço mais ou menos junto, senão vira uma barafunda, né? Cada um vira para um lado e troço. Cai todo mundo no chão. E é isso aqui que é esperado. Tem um suporte aqui? Tem. Desse falso rompimento? Tem. Então, o que vai acontecer do lado de cá? Buscar o suporte. Foi o que eu fiz. Tá? Só analisando isso aqui para ficar mais claro para vocês. É óbvio, é fácil falar com gráfico pronto. É óbvio que é sempre mais fácil falar com gráfico pronto. Nessa hora aqui, ó, era muito mais difícil de garantir isso. Mas a gente fala reiteradas vezes, vai fazer o mesmo a perda aqui. Se você olhar o suporte que tinha anteriormente, é possível que busque. De qualquer forma, rompeu, muito provável voltar a testar. Se der, depois de testar o movimento de rompimento para cima, beleza. Qualquer rompimento para cima, para falar a verdade, aqui, ó, se romper já nessa semana aqui, o pessoal vai entrar comprando. Se chegar um pouquinho mais para baixo, observem as sombras, chega para baixo, testa o nível, aí você vai ver isso no diário, testou o nível e começa o seu movimento ascendente. Muita gente que é trader mais agressivo vai comprar esse nível aqui por qualquer razão que seja ou nenhuma razão. Quando chegar nesse nível, aqui, em 790, vai entrar a pressão compradora. Não interessa o que esteja acontecendo no mercado. Vai entrar a pressão compradora, porque isso é um suporte que foi rompido. Né? A resistência que foi rompida virou suporte. Vai entrar a pressão compradora.
muito possivelmente seja suficiente para conseguir empurrar o preço, talvez até romper esse, ou só parte dele para depois, nas próximas semanas, isso ir adiante. Não se sabe. Isso aí é o futuro nem a mãe de Ná sabia, tanto que ela não previu a própria morte. Mas eu te digo, eu não prevejo, eu te digo que vai entrar pressão compradora aqui, que poderá ou não ser suficiente para segurar o preço, mas que vai entrar, vai. Que dá trade de volatilidade, eu te garanto. Isso eu te garanto. Tá? IEX das elétricas. Tá confuso porque elétricas são ativos de defesa. O momento é de defesa. Então fica aquela coisa confusa. Por um lado, um dos candidatos tem um histórico não muito favorável ao setor elétrico. Houve problemas, não necessariamente com o candidato, mas com o seu partido. Houve problemas no setor elétrico e eu acho que o pessoal está muito ressabiado. Normalmente, isso aqui teria tendência a uma movimentação mais espetacular para cima. Não está acontecendo, está no meio de uma congestão, topo de congestão, você vende para comprar fundo. Ajuda muito que o fundo está próximo da média de 200. Para quem sabe ler, pingo é letra. Ajuda muito que o fundo está próximo da média de 200. O de utilities está também numa congestão. Congestão, topo de congestão, o que, que acontece? Pressão vendedora. Pressão vendedora. Aonde isso deve buscar? O fundo da congestão. Repararam como é sempre o mesmo negócio? Que a análise técnica é muito chata, Campos. Pô, vai pra cassino, velho. Lá não se repete. Lá. Lá só tem uma coisa que se repete: é que você vai perder dinheiro. O resto não tem repetição. Tem muita dança, muita moça bonita, muitos caras bonitos, muita música, muita bebida, luzinha. Muito legal. O resto é uma monotonia sem fim. O mercado ele é monótono e é para si. Se você está no mercado buscando emoção, thrill, emoção, grandes arrobos, não fique no mercado, vai procurar outra coisa porque a sua vida não vai progredir. Eu te digo que ela não vai progredir, pelo contrário, a tendência é ela regredir. E NDX, o índice industrial. Por fim, o índice industrial está aqui, ó, feio. Tá? Esse é o crash. Subiu forte depois do crash, como tudo, depois disso foi só caindo. Só caindo, caindo. Fez uma tentativazinha aqui, tal, voltou. Olha, perde o suporte, volta para testar o suporte, tal. E aqui, ó, embora esteja ameaçando fazer um zigue-zague ascendente, porque tem um fundo mais alto que o anterior, isso não está concretizado. Para que você fale, ó, acabou esse movimento, tem que ter um pivô de alta. Não tem pivô de alta. Pelo contrário, está até um pouco longe de haver um pivô de alta. Né? Será que isso aqui vai romper para baixo? Também não tem muita cara nesse momento. Por quê? Porque fez um fundo mais alto que o anterior. O que isso aqui mais te parece? O início de uma congestão. Não dá para dizer que é uma congestão ainda, mas mais me parece o início de uma congestão do que qualquer outra coisa. Serei contradito com felicidade, né? Porque eu gosto quando as coisas pegam tendência, porque a maior parte das pessoas só ganha dinheiro em tendência. E eu gosto que as pessoas ganhem dinheiro. Se isso aqui fizer um pivô de alta. Tá? Se fizer um pivô de alta, muito bom. Ou, eventualmente, pode ser aí, né, que o troço vem aqui para baixo, forme um pivô de baixa. Mas por quê? Porque esse topo é mais baixo que aquele ali. Se perder esse fundo, é um pivô de baixa também. Então tudo está em aberto. Mas se tivesse assim, isso é chute, tá, galera? Isso aqui não tem nada do gráfico que te garanta. Pode fazer qualquer coisa. Pode fazer o pivô de alta, pode fazer o pivô de baixa, porque tem elementos para fazer tudo. Mas se eu tivesse que dizer assim no chute, eu diria que isso aqui é o início de uma congestão. Bom, falei tudo isso, temos 54 minutos, agradeço imensamente a vocês. Não deixem de dar uma olhadinha na Educação Financeira para Jovens Sardinhas, disponível para todos que quiserem, neste site super simpático que eu vou escrever aqui do lado, www.clubedeautores.com.br. Tá aí, o livro é muito bacana, todo ilustrado, muito bonitinho, tá? Eu acho que vale muito a pena se você tem filhos, talvez uma pessoa que você conheça que tenha dificuldade de gerir sua parte econômica, talvez para você mesmo. Mas eu sou da bolsa. Dá uma olhadinha no livro.
tá? Eu garanto que tem muito conteúdo para vocês aprenderem aqui, tá? De qualquer forma, tá aí disponível. Quem quiser, tiver interesse, tá o livrinho aí. Um grande abraço para todos vocês, um ótimo restante de final de semana. Até amanhã e amanhã, lembre-se, nós vamos responder diretamente as perguntas, que já começamos pelas perguntas, tá bom? Um abração e até amanhã. Tchau, tchau.